Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí. O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro no Brasil, é uma data dedicada à memória dos entes queridos falecidos. De origem católica, esse dia é marcado por visitas ao cemitério, onde familiares e amigos depositam flores, acendem velas e fazem orações em homenagem aos falecidos. O intuito desta tradição é oferecer um momento de reflexão sobre a efemeridade da vida, a importância das boas lembranças e o fortalecimento da fé e do vínculo espiritual entre aqueles que partiram e os que ainda estão vivos. Embora seja uma celebração religiosa, o Dia de Finados se tornou uma prática cultural enraizada em várias religiões do país, sendo respeitado por pessoas de diferentes crenças. Nos cemitérios, as cerimônias costumam ser solenes, com missas e momentos de silêncio, em honra aos mortos. Esse dia também serve para estimular conversas sobre a morte e o luto, proporcionando um espaço para que as pessoas possam expressar as suas emoções e encontrar conforto em uma comunidade que compartilha as mesmas dores e saudades. Em cada lugar do mundo, a morte e o Dia de Finados são tratados de maneiras distintas, refletindo a diversidade cultural e as crenças de cada sociedade. Da mesma forma, as diferentes religiões praticadas no Brasil oferecem suas próprias perspectivas e rituais em relação à morte e ao luto, cada uma trazendo interpretações únicas sobre o que acontece após a passagem e como os vivos devem honrar os mortos. Por isso, o tema do programa de hoje é explorar a morte, a passagem e até o Dia de Finados, sobre a ótica de algumas das principais religiões presentes no Brasil, enriquecendo a nossa compreensão sobre como essa experiência universal é vista e vivida por diferentes grupos. Eu já quero começar com o querido Frei, que sempre está aqui conosco para trazer uma abordagem a partir da religião católica. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Pausa. Eu já quero que o senhor nos explique sobre qual é o significado do Dia de Finados para a Igreja Católica e qual a importância dessa data no calendário litúrgico. Olá, Vanessa, e a todos do programa Pausa. O significado do Dia de Finados para a nossa Santa Igreja é um momento muito especial, de grande relevância, sim, porque é um momento onde nós vamos celebrar, meditar e refletir sobre os nossos entes queridos que já partiram desse mundo. Dia 2 de novembro, Dia de Finados. Lembrando que essa palavra finados, se a gente procurar, a gente vai chegar num verbo, é o verbo finar, aquilo que já se acabou, aquilo que já morreu. Nós fazemos essa memória dos nossos entes queridos, mas na verdade até antes de Cristo já se tinha esse rito, já se tinha essa popularidade de rezar pelos seus mortos. A igreja, ela no século II, ela vem trazer isso e dar uma continuidade de rezar por aqueles que foram mortos na perseguição, os primeiros cristãos que eram enterrados nas catacumbas. Então lá eles cuidavam, rezavam, zelavam por eles. Mas foi mais forte e instituído esse dia 2 de novembro, dia de Finados, no século X, um abade beneditino, Dom Odilo, lá de Cluny, em Borgonha, na França. Ele instituiu esse dia para os seus e para aqueles seguidores da ordem beneditina, de estarem ali, sempre rezando nesse dia com mais fervorosidade para os mortos. Mas isso foi paulatinamente entrando na liturgia de tal modo que no século XII popularizou-se mais fortemente então dentro da nossa igreja.
Dali para frente, então, ficou ali toda a Europa na Idade Média, celebrava o dia de finados nesse dia 2 de novembro. O que nós podemos dizer é que a cultura e religião estão profundamente interligadas, influenciando-se mutuamente e moldando a forma como as pessoas veem o mundo e interagem com ele. A religião, muitas vezes, fornece o arcabouço moral e espiritual que sustenta as práticas culturais, enquanto a cultura adaptada e incorporada a elementos do cotidiano conferem identidade e sentido às tradições. E como a tradição de visitas ao cemitério, acender velas, fazer oração para os falecidos reflete os ensinamentos católicos sobre a morte e a vida eterna? O Catecismo da Igreja Católica, especificamente falando do parágrafo 2300, olha só, o que vai nos ensinar essa prática de visitar os nossos entes queridos, aqueles que já se foram, oferecer flores e acender as velas. Olha só, é uma tradição e o Catecismo nos ensina: os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e esperança da ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo. O Catecismo nos ensina isso porque ele vai fundamentar lá no livro de Tobias. Tobias foi aquele que teve toda a sua experiência com Deus através do arcanjo São Rafael. O pai de Tobias, Tobit, era um temente a Deus que cuidava dos mortos, né? Então ele zelava, ele cuidava, rezava por eles, ele tinha uma santidade de vida assim. Então é uma obra de misericórdia corporal, como nos ensina a Santa Igreja. Claro que ela tem seu viés também no sentido teológico. Nós temos a prática de fazer a caridade, cuidar dos corpos, oferecer algumas coisas para eles, como as flores, foi falado, as nossas orações também, mas no sentido teológico, no Novo Testamento, nas cartas aos Filipenses, também segundo Timóteo, vai trazer essa questão da morte, não morte do corpo, mas a morte onde nós deixamos Cristo viver em nós. Para vocês verem só: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Veja bem, o sentido teológico de estar com Cristo é morrer para todas as outras coisas e viver para Ele. Interessante isso, que isso vai refletir na vida eterna. E também, depois, se com Ele morremos, com Ele viveremos. Olha só que interessante. Também a gente sempre pensar e meditar que a morte ela está sendo uma chave para que possamos viver com Cristo. Devemos morrer todos os dias, a forma espiritual falando, para viver com Ele, que é desde o nosso batismo. Então está aí a igreja que vem nos ensinar essa tradição e também esse viés da espiritualidade em questão da morte, da vida eterna, da vida sobre a terra, então a morte e a vida. É importante vermos essa materialização da cultura. Essa interação resulta em uma rica diversidade de costumes e rituais que expressam as crenças e valores de cada sociedade, refletindo as suas interpretações sobre questões fundamentais como vida, morte, comunidade e transcendência. Tem algo que acredito que a população também não entende muito. Então, eu gostaria que o senhor nos explique sobre qual é a diferença entre as celebrações do Dia de Finados e o Dia de Todos os Santos, também comemorado pela Igreja Católica. No dia 1º de novembro, fazemos as nossas celebrações no Dia de Todos os Santos e no dia 2 de novembro, o Dia de Finados. Mas qual é essa diferença então, se nós estamos rezando por aqueles que não estão mais sobre esta terra ou por aqueles que já estão lá com Deus, como os anjos e arcanjos
no qual a tradição da igreja sempre reza e pede, por exemplo, São Miguel, São Rafael, São Gabriel também, os arcanjos de Deus, né? Enfim, mas o dia de finados, nós rezamos para os nossos entes queridos. A diferença vai ser essa, né? No dia de finados, rezamos pelos nossos familiares e amigos que já se foram dessa terra. Pedimos por eles, pela alma deles, né? E o dia de Todos os Santos, nós fazemos as celebrações em honra a todos os santos canonizados pela Igreja Católica e também não canonizados. Então está aí essa diferença entre o dia de finados, rezando pelos nossos entes queridos, e a homenagem e honra a todos os santos conhecidos e não conhecidos dentro da igreja. Então vocês viram, não é? O dia de finados, celebrado em 2 de novembro, é dedicado à memória dos falecidos, com o propósito de honrar os entes queridos e rezar pelas suas almas, especialmente aqueles que ainda estão em processo de purificação. Já o dia de Todos os Santos, comemorado em 1º de novembro, homenageia todos os santos e mártires da Igreja Católica, tanto os conhecidos quanto aqueles que viveram de forma virtuosa, mas não foram canonizados oficialmente. Para que possamos finalizar nosso bate-papo hoje na visão da Igreja Católica, qual é o papel das orações e das missas oferecidas no dia de finados? A Igreja vai nos ensinar assim. Nós vivemos um estado chamado Igreja Peregrina. Então, todos que estão aqui vivenciando na Terra suas escolhas, sua fé, vivendo a santidade, então é a Igreja Peregrina. Tem a Igreja Triunfante é aquelas almas que já estão lá com Deus, onde está vivendo Deus, Nossa Senhora, os anjos e santos. E tem a Igreja Padecente, que a Igreja vai nos ensinar que esse lugar é o purgatório. Purgatório foge do nosso entendimento de tempo e espaço. Então, o purgatório, ele não é uma sala, ele não é um templo, ele não é um palácio, não, ele é um estado, né? Não é um local onde nós costumamos fazer encontros ou reuniões. Então, o purgatório, a igreja vai nos ensinar que ali estão muitas almas que já estão salvas, morreram, né? Já estão salvas, mas ainda não podem estar na glória definitiva lá junto de Deus. Precisa-se purificar. Normalmente, muitos de nós, quando morremos, nós não estamos puros, não temos uma pureza que se identifique com a santidade. E nesse local, ou melhor dizendo, nesse estado do purgatório é onde eles podem se purificar. Não sabemos também de tempo, como foi falado, né? Só Deus vai dar esse entendimento qual que é o ponto que vai chegar essa purificação completa, né? Mas nós podemos fazer alguma coisa. E as nossas orações e as santas missas, elas têm uma ajuda especial para eles. Eles mesmos, lá, eles não podem fazer mais nada, mas nós podemos ajudá-los, eles um dia estar no reino dos céus, de uma forma, de repente, mais rápida, talvez imediata, não sabemos, mas nós podemos rezar por eles, pedir por eles e ser atendido sim. A Eucaristia que nós celebramos aqui, sendo que todos nós que celebramos a Eucaristia somos um corpo só, Cristo é a cabeça, então eles fazem também parte desse corpo. E nós estamos rezando por eles e eles um dia estarão louvando e rezando por nós lá no céu. Então essa é essa diferença também, né? Quando nós rezamos, quando nós pedimos por eles e para que eles possam chegar um dia lá no céu de uma forma ali pura, santa
e eterna. Quero agradecer ao senhor mais uma vez por essa participação especial no nosso programa, compartilhando a visão da Igreja Católica sobre o dia de hoje, o dia de finados, e nos proporcionando reflexões tão significativas sobre a vida, a morte e a esperança. Mas agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo, não saiam daí. No próximo bloco teremos mais abordagens religiosas para enriquecer a discussão do nosso tema de hoje. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Descobrir sua coloração pessoal pode ser uma experiência transformadora. Saber quais cores realçam sua beleza natural faz toda a diferença na sua aparência e autoestima. Com as cores certas, você pode parecer mais jovem, radiante e confiante. Imagine abrir seu guarda-roupa e saber exatamente o que te valoriza. Isso é o poder se expressar de forma autêntica e bonita todos os dias. Eu sou Kelly Carmo, especialista em coloração pessoal, e estou aqui para te ajudar a descobrir o poder das cores na sua vida. Protocolos exclusivos para modelar, treinar e reduzir medidas. Na Fest Massagem, oferecemos resultados que transformam e elevam sua autoestima em um ambiente acolhedor e sofisticado, pensado especialmente para você. Com profissionais qualificados e serviços personalizados, seu bem-estar é nossa prioridade. Viu na TV? Ganhe um desconto especial na sua primeira sessão. Estamos de volta do intervalo e hoje o nosso programa traz um tema profundo e importante: a morte e o dia de finados, vistos sobre a perspectiva religiosa. Vamos explorar como diferentes religiões praticadas no Brasil entendem e celebram esses momentos, fazendo uma abordagem plural e respeitosa sobre um aspecto tão universal da existência humana. Fiquem conosco para conhecer as diversas maneiras de encarar a passagem e a espiritualidade associada a ela. A Umbanda é uma religião brasileira que combina vários elementos que se unem às tradições africanas e indígenas, promovendo uma visão espiritual ampla sobre a vida e a morte. Para a Umbanda, a morte é vista como uma transição para outra forma de existência. E os ritos de passagem são momentos de grande respeito e reverência, onde se acredita na evolução espiritual das almas. Para nos ajudar a entender melhor essa perspectiva, convidamos o Pai Vitor, que está aqui no programa hoje, para compartilhar com a gente os ensinamentos da Umbanda sobre a morte e os rituais de despedida. Pai Vitor, seja muito bem-vindo ao programa. E eu quero começar te perguntando sobre quais são as práticas e rituais realizados na Umbanda para honrar os espíritos dos mortos durante o dia de finados. Olá, Vanessa! Saravá para quem é de Saravá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, a benção a todos, que Pai Omolu, Pai Oxalá possa nos abençoar. A Umbanda e as demais religiões de matriz afro-indígena, nós celebramos a vida, em ritos desde o nascimento, casamento, obrigações. E não poderia ser diferente a partir do momento, que desencarnamos. Então nós temos nossos ritos fúnebres, que vão iniciar desde o momento do desencarne, com banhos, preparados para limpar o corpo, rituais,
dentro do velório, com cantigas, rezas, o próprio enterro que vai ser cantado, que vai ser rezado, pedindo que os orixás e a espiritualidade acompanhem e receba, né, esse ente querido que agora parte para o plano espiritual após cumprir sua missão. Depois disso, no terreiro a gente segue, né, com alguns festejos em homenagem, em honrarias a este ente querido que partiu, né? Nós vamos finalizar esse momento de festa no dia 2 de novembro, o dia em que nós vamos, né, até a Calunga Pequena, até o cemitério, né, honrar esse espírito que já partiu, mas deixou ali seus restos mortais no túmulo. Ali naquele túmulo a gente deixa a honra aos nossos ancestrais, deixando ele limpinho, com flores, com belas homenagens, para que a gente possa, né, sentir o acolhimento, a gente possa, né, se sentir bem ao ver que ali a nossa ancestralidade é honrada. O espírito não se encontra mais ali, mas a nossa ancestralidade é honrada quando a gente honra, né, esse corpo, esse envoltório que nos acompanhou durante tanto tempo. Compreender o olhar sobre a morte e os rituais de passagem por meio de outra religião é uma experiência enriquecedora, pois nos permite conhecer diferentes formas de lidar com as questões universais que todos nós enfrentamos. Pai Vitor, e como a Umbanda interpreta a morte, a vida após a morte em relação aos entes queridos que partiram? Para nós de Umbanda, a partir, né, da despedida, nossos entes queridos, eles vão ser recebidos pela espiritualidade. Nesse momento, né, nossos orixás, Mãe Oiá, ela vai fazer esse momento, né, de recepção. Vai conduzir o espírito, né, até o lugar destinado, as colônias espirituais, as cidades espirituais como Aruanda. E lá, nosso ente querido, né, vai poder se regenerar, limpar suas dores, limpar tudo de mazela, tudo de ruim que o acompanhou. Ali o espírito vai poder, né, se regenerar naquele momento, junto com os seus outros entes queridos que partiram. Então os demais ancestrais irão recebê-lo em um grande festejo. E para nós que ficamos aqui, né, nós temos a nossa espiritualidade e esses ancestrais, os nossos ancestrais, nos mandam vibrações também de conforto para que nós possamos seguir nossa caminhada com tranquilidade, né? Com aquela saudade que fica de nossos entes queridos, mas com a paz de que eles estão tranquilos no plano espiritual. Inclusive, né, um conselho: nossos entes queridos também, nossos animais que partiram, eles também estão no plano espiritual. Então um dia nós poderemos reencontrá-los. Então nossos animais, nossos amigos, né, de quatro patas, nossos cachorros, gatos, eles também estarão no plano espiritual e a gente poderá reencontrá-los em algum momento e matar essa saudade que fica após a partida. Estão vendo, gente? Cada religião oferece uma maneira própria de interpretar a morte, trazendo ensinamentos, rituais e práticas que refletem a essência de suas crenças e valores. Ao conhecer essas perspectivas, ampliamos o nosso entendimento sobre o sentido da vida, o significado da despedida e os diferentes caminhos espirituais, promovendo a empatia e o respeito pela diversidade que existe no nosso mundo. E agora espero que as pessoas que estão em casa também queiram saber sobre de que maneira as entidades espirituais da Umbanda, como os guias e protetores, auxiliam os vivos a lidar com a perda de pessoas queridas. Nossos guias espirituais, nossos mentores, eles estão sempre à prontidão para nos auxiliar. E através de suas palavras amorosas, de seus conselhos, do abraço, do afago, né? Como dizemos, o abraço de um preto velho que cura a alma, que afaga. Através desses conselhos, a gente consegue encontrar acalento. Eles vêm
para nos auxiliar a lidar com a saudade. Como eles sempre dizem, não devemos chorar de desespero. Podemos sim chorar de saudade, porque perdemos uma pessoa especial, ela faz falta em nossa vida. Mas não temos que entrar em desespero, porque essa pessoa se tornou um ancestral e vai seguir a sua caminhada. E nós aqui, mesmo com a saudade, temos que seguir nossa caminhada também. E nossa espiritualidade venha nos auxiliar, como o Preto Velho sempre canta, né? Parte com Deus, irmão, sob o manto de Maria. Então nossos entes vão partir e a gente, mesmo com a saudade, temos que manter a nossa fé, a fé na espiritualidade, a fé em Deus. É fundamental que nos esforcemos para sermos menos intolerantes e nos permitamos conhecer outras religiões, pois o diálogo interreligioso é um caminho para a compreensão, o respeito e principalmente a paz. Ao abrir espaço para aprender sobre diferentes crenças, podemos romper preconceitos e perceber que, apesar das diferenças, há muito em comum que une a humanidade. Eu gostaria de agradecer ao senhor, Pai Vitor, por sua honrosa presença no programa de hoje, enriquecendo o nosso entendimento com a visão da Umbanda sobre a morte e os ritos de passagem. Agora vamos seguir para a linha do Espiritismo, onde iremos conhecer um pouco sobre como essa doutrina aborda a morte, a passagem e o dia de finados. O Espiritismo, fundado por Allan Kardec, oferece uma visão profunda sobre a vida após a morte, a reencarnação e a evolução espiritual, proporcionando consolo e esperança aos que enfrentam a dor da perda. E para isso, vamos contar com a ajuda do Carlos Alberto, que é professor e atualmente é presidente do Centro Espírita Allan Kardec. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. E já começando a te questionar, como o Espiritismo compreende a morte e qual o significado dela dentro da visão espiritualista sobre a vida eterna? Na visão do Espiritismo, todos nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. E todos temos um longo caminho de evolução a percorrer. E essa evolução depende de inúmeras experiências na chamada vida material. A cada nova experiência, nós nascemos, vivemos e morremos. Deste modo, a morte é inevitável e assim nós devemos aprender a lidar com ela. Afinal de contas, a morte é somente uma etapa da nossa vida. Carlos Alberto, e você? Pode nos explicar, para quem está nos assistindo, de que maneira a doutrina espírita aborda o processo de passagem e o que acontece com a alma após a morte, segundo os ensinamentos de Allan Kardec? O Espiritismo nos mostra que a morte não é o fim da vida. É somente uma passagem, uma experiência material que chega ao seu final. 3 dos pilares que sustentam o Espiritismo nos ajudam a entender a morte: a imortalidade da alma, a capacidade de comunicação com os espíritos e a reencarnação. Após a morte do corpo físico, nós chamamos de desencarne, ocorre o desligamento do espírito com o corpo. E esse espírito permanece a sua existência no plano espiritual, esperando uma nova oportunidade de reencarnar e prosseguir sua jornada rumo à felicidade e à pureza espiritual. Os espíritos superiores nos deixaram um grande alento no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles nos disseram: conforme avançarmos em nossa caminhada evolutiva, a morte, longe de causar pavor, será considerada uma transformação feliz. Eu confesso para vocês que me sinto honrada de ter a oportunidade de aprender sobre as diversas perspectivas religiosas em relação à morte e aos rituais de passagem, claro, respeitando cada uma delas. E sabe o que eu acho bacana? É que cada ensinamento compartilhado enriquece o nosso entendimento e traz novas reflexões sobre temas tão profundos e universais. Carlos Alberto, qual a importância do Dia de Finados para os espíritas e como essa data é celebrada dentro das comunidades espíritas? Na questão 321 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a respeito do Dia de Finados se esse é um dia especial para os espíritos desencarnados.
E a resposta foi que os espíritos respondem nesse dia ao chamado dos vivos que lhes dirigem seus pensamentos do mesmo modo como fazem em qualquer outro dia. A diferença é que nesse dia específico a quantidade de pessoas que fazem suas orações é muito maior. Para a doutrina espírita, não existe uma comemoração no dia de finados, pois essa comunicação pode se dar em qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer local, através dos nossos pensamentos e das nossas orações, que acabam por manter os laços de amor que foram cultivados entre nós e aqueles que já não estão mais fisicamente presentes. É isso, pessoal. Nós temos que ter a oportunidade de construir pontes para o diálogo. Através do diálogo com líderes de diferentes religiões, quero que você aí que está nos assistindo compreenda como essas tradições oferecem consolo e esperança, mostrando que apesar das diferenças, todas buscam compreender o mistério da vida e da morte. Essa troca de saberes fomenta a empatia e a tolerância, celebrando a rica diversidade espiritual que existe ao nosso redor. E para que possamos finalizar, Carlos Alberto, como os ensinamentos do Espiritismo podem ajudar as pessoas a lidar com a dor da perda e encontrar consolo na ideia de reencarnação e continuidade da vida? Existe a saudade boa, que é lembrar das coisas boas que foram compartilhadas conosco e aquele que morreu. E existe também aquela chamada saudade ruim, que é quase que uma cobrança, por termos ficado sozinhos, por termos sido abandonados. Quando nós agimos desse modo, nós estaremos funcionando como uma âncora a segurar o espírito que deve buscar o seu processo de evolução. Não nos lamentemos pelo sentimento de perda que nos domina quando ocorre a morte. Lembremos dos bons momentos que foram vividos e sigamos a nossa vida, buscando fazer o melhor que pudermos para a nossa evolução. André Luiz, na introdução do livro Nosso Lar, que eu acho que muita gente conhece, ou pelo menos conhece o filme, ele diz o seguinte: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Ou seja, ninguém morre. O que morre é o corpo físico. O que cessa é a nossa experiência nessa vida material. Assim eu deixo 3 coisas para serem lembradas a respeito da morte. Primeiro, a morte é um fenômeno biológico comum a qualquer ser vivo. Segundo, a morte é apenas uma transição. E terceiro, a morte é um instante em meio a um caminho infinito. Assim, morte e vida material são como que estações de uma mesma viagem. Como diz a música Encontros e Despedidas de Fernando Brant e Milton Nascimento. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete nessa estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Então, é sempre bom nos lembrarmos, conforme diz a mesma música. Chegar e partir são só 2 lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Para o Espiritismo, a vida continua, mesmo após a morte do corpo físico, e os laços de amor que são criados persistem. A doutrina espírita nos consola e conforta a nos ensinar tudo isso. Que possamos viver a dor da separação, mas com a certeza de que tudo passa, inclusive a nossa própria vida material. Bom, eu gostaria de agradecer a você, Carlos Alberto, por compartilhar conhecimento conosco a partir da visão espírita sobre a morte, a passagem e o dia de finados. A abordagem que tivemos foi muito esclarecedora. De fato, nos ajuda a entender melhor como o Espiritismo interpreta esses momentos da vida, oferecendo conforto e esperança aos que enfrentam a dor da perda. Agora estamos indo para o nosso momento parceiro, onde teremos um breve intervalo e logo em seguida o Guto vem com Café Consciência. E qual será o tema do quadro de hoje? Fique conosco e aproveite esse pequeno intervalo, que logo, logo descobriremos juntos. No nosso momento parceiro de hoje, eu vou apresentar para vocês a nossa nova linha de suplementos aqui da Empório Casa Verde, a True Source, uma marca maravilhosa, super comprometida na questão lista de ingredientes.
Então aqui você vai encontrar o whey protein isolado e hidrolisado, que é a proteína do soro do leite. Nós temos produtos pré-treino para te dar mais energia, foco, concentração, disposição. Nós temos os sachês de whey para quem quer experimentar antes de investir no pote. Nós temos uma linha aqui de encapsulados, multivitamínico, resveratrol, produto para melhorar a imunidade. Nós temos magnésio. Nós temos uma linha de suplemento para pré e pós-natal, cúrcuma, própolis, nós temos ômega 3 com própolis e temos também produtos para dar mais foco e concentração encapsulado. Além disso, você encontra uma linha para criança, vitamina D, zinco, ferro, muito bacana. Isso tudo aqui na Empório Casa Verde. Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equifla Móveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo, com uma linha especial de móveis corporativos. Representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equifla Móveis. Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Olá, Vanessa! Olá, pessoal de casa! Mais um Café Consciência e hoje, nós memoramos o Dia de Finados. Bom, o Dia de Finados ele é celebrado em várias partes do mundo nesse dia 2 de novembro, como hoje. E digamos que é uma data muito significativa para honrar os mortos e celebrar a memória dos antepassados, daqueles que já partiram. E a importância desse dia varia conforme a cultura, a religião, a crença e a localização geográfica. Isso reflete diversas culturas que nós temos no planeta. Em algumas regiões, como aqui na América Latina, especialmente no México, o Dia de Finados ele se transforma em uma festa colorida, muito vibrante. A celebração mexicana é conhecida como Dia de los Muertos, que envolve altares decorados com flores amarelas a maioria das vezes, comidas típicas, oferendas para os falecidos. E essa tradição ela representa bastante a visão de que a morte ela é natural, que ela é somente um processo de continuidade, que os entes queridos são lembrados com alegria e muito respeito. Se você já viu aquele filme Viva, a Vida é uma Festa, você sabe muito bem do que eu estou falando. Em outras culturas, o Dia de Finados adquire um tom mais solene, como no Brasil, por exemplo. A data ela é marcada por um ambiente de reverência, onde os familiares costumam visitar os túmulos dos parentes no cemitério, levam flores, velas. É um momento de introspecção, de oração, reflete a relação mais contemplativa com a morte. A gente vai falar, por exemplo, da Espanha. A celebração semelhante, com destaque para a oferenda de flores aos mortos. Em algumas cidades, a data inclui dramatizações, rituais, o teatro, que simboliza a passagem para outra vida. É uma forma mais reservada como essas culturas encaram a morte,
representa de fato o respeito pelo sagrado, né, o valor atribuído por conta da religião ao descanso daqueles que faleceram, né, dos falecidos. E aí a gente parte agora para a Ásia. Na Ásia, existem muitas práticas, né, de culto ao ancestral. Isso é muito comum, e são vistas como um dever filial. Em países, por exemplo, como no Japão, na China, o respeito pelos mortos é mantido ao longo do ano, mas ganha destaque em datas específicas. Por exemplo, no Japão tem um festival chamado Obon, que ocorre no mês de agosto e é semelhante aos dias de finados que tem aqui no Brasil. Tem como propósito guiar os espíritos ancestrais, né, de volta às suas famílias. Os familiares se reúnem, acendem aquelas famosas lanternas, preparam oferendas de alimentos para honrar os mortos, reconhece de fato a importância da ancestralidade na formação da identidade visual e, claro, também da questão social. Já na China tem o festival Qingming, que é muito conhecido pelo Dia da Limpeza de Túmulos, que é celebrado no mês de abril. Envolve rituais de limpeza dos túmulos e também oferece respeito e homenagem aos familiares, né, aos entes que são de fato queridos. Pessoal, o que a gente tem que evidenciar? Essas diferentes celebrações ao redor do mundo faz com que a gente possa revelar que o Dia de Finados está profundamente enraizado em contextos geográfico e cultural que de fato são distintos, né? Reflete a visão de mundo, a relação que a sociedade tem com a morte. Então esse aspecto geográfico evidencia a concepção única de que cada povo tem uma relação entre vida e a morte. As suas tradições, as suas crenças, enquanto algumas culturas veem a data como um momento de celebração, de festa, de conexão com a ancestralidade, outras vão abordar a ocasião de reverência, solenidade, respeito e memória dos falecidos. Então, essas práticas, elas demonstram uma grande riqueza na diversidade cultural, tá? E mostra a relação em diversas perspectivas de um fenômeno que é universal, que é sempre fortalecer os laços familiares dentro de uma identidade coletiva. Bom, e claro que aqui no Café Consciência não pode faltar a nossa dica literária, né? Tem um lugar aí pra mim? Esse é o nome do livro. Tem um lugar aí pra mim, da Fátima Mesquita. Presta atenção. Preconceito, discriminação, racismo, estereótipo, bullying, homofobia. Eu tenho certeza que você já ouviu essas palavras. E respeito, direito, cidadania, igualdade, diversidade, paz. Sabia que essas palavras elas estão diretamente ligadas aos direitos humanos? Então, nesse livro, Tem Lugar Aí Pra Mim, você vai conhecer a história deste documento tão importante, a Declaração dos Direitos Humanos na nossa vida, e vai compreender que, embora cada pessoa seja diferente dentro do seu modo de vida, nós somos todos iguais enquanto seres humanos. Iguais e diferentes. Muito complicado pensar, né? Por isso eu quero te convidar para fazer essa leitura, e um dia você vai abrir as páginas desse livro e ver que ele tem tudo a ver com você, com seus amigos, com a sua família e principalmente com a sua vida em sociedade. Então, basta, né, de intolerância em vários aspectos, e isso a gente só pode mudar com a leitura. Por isso que essa é a nossa dica literária aqui no Café Consciência de hoje. Tem lugar aí pra mim? Tem lugar aí pra você? E eu vou ficando por aqui no meu lugar com o cafezinho preferido diretamente da Empório Casa Verde. Guto, obrigada pelo Café Consciência de hoje, muito necessário. A intolerância religiosa é um problema significativo no Brasil, um país conhecido por sua diversidade cultural e religiosa. Segundo dados do Relatório de Violência Religiosa no Brasil, publicado pelo Centro de Informação e Documentação da Religiosidade, houve um aumento de 40% nos casos de intolerância religiosa entre 2019 e 2021, com mais de 300 denúncias registradas em 2021. Esses números alarmantes evidenciam a necessidade urgente de erradicar essa forma de discriminação, que não apenas fere os direitos individuais, mas também ameaça a harmonia social. Para que isso aconteça, é essencial que possamos abrir a nossa mente para o diálogo e o entendimento mútuo. Fomentar conversas respeitosas entre diferentes crenças é um passo importante para reduzir a intolerância religiosa. O diálogo nos permite entender as particularidades de cada religião, reconhecer as similaridades e construir pontes de respeito e empatia. Segundo um relatório desse Centro de Informação e Documentação da Religiosidade,
76% das pessoas entrevistadas afirmaram que a educação e o diálogo são fundamentais para combater a intolerância religiosa. Isso demonstra que, ao promovermos um ambiente onde a diversidade é celebrada e respeitada, podemos criar uma sociedade mais pacífica e inclusiva, onde todos possam viver e praticar a sua fé livremente. E agora chegou a hora de irmos juntos para mais um intervalo, após esse bloco com Café Consciência. Logo em seguida teremos um momento Comer Bem Faz Bem, um oferecimento especial do Empório Casa Verde. Não perca as dicas e sugestões para uma alimentação mais saudável e saborosa. É o tempo de tomar um cafezinho, já volto. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equiflamóveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo. Com uma linha especial de móveis corporativos, representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equiflamóveis, qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. Oi, Vanessa. Hoje eu vou falar sobre sono no nosso Comer Bem Faz Bem. A gente sabe que é super importante a gente ter um sono reparador para a gente viver um dia de qualidade, né? Para a gente ter o nosso descanso merecido e tudo mais, ter mais energia no outro dia. Então eu trouxe vários produtos que a gente tem na Empório Casa Verde que pode colaborar para melhorar o seu sono, tá? Começando aqui por um produto maravilhoso que chegou recentemente para a gente, que é o Sleep Koala. Esse produto, ele tem 2 gramas de glicina na composição, 2 gramas de inositol, 50 mg de enovita, 300 mg de magnésio e 100 mg de triptofano na composição. É um produto muito bom que você pode consumir ali no final do dia ou até umas 8 horas da noite ou 1 hora antes do horário que você costuma dormir, misturado no leite ou misturado na água ou numa bebida vegetal. Tem um sabor muito bacana, eu faço uso desse produto e ele é muito bom. Então você que tem dificuldade de pegar no sono ou você que tem dificuldade, às vezes acorda demais, são produtos maravilhosos que eu vou falar aqui. Similar a esse produto, a gente tem o Super Sono, né, que é uma proposta diferente, porque esse aqui, além de todos os outros componentes como magnésio, inositol, triptofano, taurina e complexo B, ele tem a melatonina na composição. 0,2 mg, que é uma dose muito pequena, né, e também pode ser consumido assim como o Sleep Koala, no leite, numa bebida vegetal, numa água quente. Super saboroso também. Esse daqui é um produto
também à base de magnésio, inositol, triptofano e passiflora, que é o famoso maracujá. Esse aqui, ele já tem um sabor diferente, é um sabor de maracujá. Então, se você não gosta de sabor, por exemplo, como chocolate, nem misturar num leite, você pode tomar um produto desse, tipo um suco, né, antes de você dormir. Muito bom também. E é da nossa marca True Source, que é uma marca de suplemento muito legal. Aqui, nós temos já uma linha de melatonina. Esses aqui são melatonina pura. Eu trouxe 3 opções de marca, da Equalive, da Pura Vida e da Ocean Drop. Cada um desses daqui tem 0,210 mg na composição, em uma gota ou um comprimido. Então, se você precisa de melhorar o seu hormônio do sono, que é a melatonina, esse produto é muito bom e você pode regular a dose de acordo, né, com o que você precisa, tomando uma ou mais gotas ou comprimidos. Esses dois aqui já são melatoninas da Essential, né? Esse aqui tem uma tecnologia muito legal que chama Fast and Slow Release, que é assim, ele dá um pico de melatonina e depois ele vai abaixando a sua liberação. Então você tem o pico para induzir o sono e depois você tem melatonina durante toda a noite. Então ele é muito legal, chama Melatonina Duo. Esse daqui é a melatonina Duo Harmony. Qual que é a diferença desse produto? Além de tudo isso aqui da melatonina que ele tem, ele vai ter triptofano, inositol, que a gente também encontra aqui nesses, glicina, taurina, magnésio, zinco e vitamina B6. E todos esses compostos ajudam na produção aí do hormônio do sono, ajudam você a ter aquela sensação de relaxamento e uma noite bem dormida, né? Então, é muito legal. Esse daqui, ele é em cápsulas, tem 120 cápsulas na composição. Então, tem produto de toda forma para melhorar o seu sono. Você pode tomar tanto em pó, quanto em cápsula, quanto em gota. O importante é dormir bem. E aí, vocês anotaram a diquinha de hoje? Ó, se ainda não conhecem, dê um pulinho lá no Empório Casa Verde, porque além de uma diversidade de produtos, sempre tem itens novos para degustação. Aí você leva para casa e vai saber que está levando, além de todos os benefícios, algo extremamente saboroso. E voltando na temática do nosso programa de hoje, a morte, a passagem e o dia de finados são temas universais que permeiam diversas tradições religiosas, cada um oferecendo a sua própria visão e ritual. No catolicismo, por exemplo, a morte é vista como uma transição para a vida eterna, onde o dia de finados é um momento de oração e lembranças dos entes queridos que partiram. O Frei Daniel trouxe conhecimentos enfatizando que a morte não é o fim, mas um novo começo, uma oportunidade para a alma evoluir e encontrar paz. Por outro lado, na Umbanda, o Pai Vitor nos ajudou a compreender que a morte é um rito de passagem, um momento de renovação espiritual onde celebramos a vida que continua em outras dimensões. Essas visões, embora distintas, refletem a busca humana por significado e consolo diante da inevitabilidade da morte. No Espiritismo, a morte é encarada como um processo natural e necessário para o progresso da alma. Carlos Alberto esteve em nosso programa e nos lembrou que a reencarnação é uma oportunidade de aprendizado contínuo, onde a morte é apenas uma etapa da jornada da evolução espiritual. Assim, o dia de finados ganha um significado especial, servindo como um momento de reflexão e celebração da vida, que persiste em diferentes formas. É essencial que essas diferentes perspectivas nos inspirem a cultivar o respeito e a compreensão entre as diversas crenças que coexistem no nosso país. A promoção do diálogo interreligioso é crucial para erradicar a intolerância religiosa, que apenas fere a harmonia social e a convivência pacífica. Diante dessas ricas tradições, é fundamental que nos esforcemos para eliminar qualquer forma de intolerância religiosa, promovendo um ambiente de respeito e acolhimento para todos. Como já disse o líder religioso espírita, abre aspas, a convivência pacífica entre as crenças é a verdadeira essência da espiritualidade, fecha aspas.
Ao encerrarmos nosso programa de hoje, agradecemos a todos que nos acompanharam nesse feriado e nos ajudaram a compreender melhor a morte e a passagem de finados sobre diferentes perspectivas. Que possamos levar essa mensagem de respeito e compreensão para as nossas vidas. Axé para quem é de axé e amém para quem é do amém. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Um bom descanso nesse final de semana. Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.